Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais desta terça-feira. Hoje nós vamos falar sobre apoio ao imigrante e estamos aqui com o pessoal lá do CRAS de Nova Araçá, que vai falar um pouquinho sobre todas as experiências vividas nos últimos tempos, e também nós temos aqui o imigrante, o Luiz Ribeiro, que vai contar um pouquinho da sua história e que hoje ele mora em Nova Araçá. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar o nosso papo, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que este programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade, ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida, ao Sicredi, gente que coopera, cresce, a Manfi, produtos alimentícios, o sabor que faz a diferença, ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu, aproveitando a promoção do RP Mercados. A cada R$100 em compras você recebe uma cartela para concorrer a um carro 0 km. E agora, agradecendo a todos, nós aqui vou dar o meu boa noite aos convidados de hoje, a Grace Graff, ao Luiz Ribeiro e ao Armando Meraz. Sejam muito bem-vindos. Hoje estar aqui com vocês e falar sobre um tema que é muito importante e a gente tem conhecimento que aqui na nossa região tem crescido cada vez mais, né, a questão de receber os imigrantes, enfim. Então, Grace, seja muito bem-vinda. Pode te apresentar para o pessoal de casa. Então, boa noite a todos. Eu sou a Grace. Eu trabalho como psicóloga no CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social do município de Nova Araçá. E a gente tem recebido, então, Nova Araçá atualmente tem mais de 250 imigrantes e refugiados venezuelanos, né, que o município tem recebido essas pessoas desde 2020 Não, acho que foi desde 2021 que começou esse movimento migratório mais forte, assim. A gente já recebeu em outros anos também, mas acho que nunca com um volume tão expressivo de pessoas. E, na verdade, esse é um fenômeno mundial, né, de todo o mundo. Se estima que atualmente tem cerca de 5 milhões de imigrantes e refugiados venezuelanos em todo o mundo, né? E aqui no Brasil, a partir de 2018, o governo federal começou com um processo de interiorização, que é um evento, é uma atitude de realocação dos imigrantes para os municípios do interior do país. Então, desde 2021, desde 2018 até agora, o final de 2021, foram realocados mais de 60 mil imigrantes em todo o país. E os 3 estados que mais receberam imigrantes foram os estados aqui do Sul. Então, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, com cerca de 10 mil imigrantes em cada um desses estados. E isso é um movimento bem novo, assim. Com certeza. Ainda mais para a nossa região, né? Exato, e é isso mesmo que a gente vai poder estar aqui conversando e trocando uma ideia, até mesmo porque essa dificuldade, porque cidades como Nova Araçá, cidades menores, precisam se adequar para receber um grande número de pessoas. E a gente entende que não é do dia para a noite, né? Porque se precisa receber de uma forma que também dê o mínimo de condições para as pessoas continuarem vivendo, né? E eu gostaria que o Luiz se apresentasse para o pessoal de casa também. Ok. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lewis Rivero. Soy de Venezuela. Llegué al país el 16 de octubre, proveniente de Venezuela. De verdad, un viaje bastante largo por tierra, donde viví muchas cosas como buenas, malas y regulares, pero siempre con Dios. Dios me acompañó en ese viaje. De verdad, tuve la necesidad de hacerlo porque ya en Venezuela estaba muy fracturada.
económica, social y políticamente lo sigue estando, porque a diario me comunico con mis familiares y las amistades que quedan allá todavía. Y gracias a Dios llegué a la frontera, donde en verdad el trámite para nosotros poder entrar era un poco, digamos, un poco lento, pero no es imposible. La Policía Federal nos trató, digamos, bien, nos trató muy bien, fueron muy receptivos, pero la parte de documentos, de requisitos, de trámite, sí fue bastante lento. Quizás por el éxodo de inmigrantes que llegaban a diario, porque llegaban en la mañana, llegaban en la tarde, en mediodía, llegaban en la noche, en las madrugadas, con lluvia, con sol. Bueno, los 21 días que yo estuve allá fueron 21 días de lluvia, 21 días de lluvia, porque fue en el mes de octubre, mitad de octubre, digamos así. Y llovía desde la mañana hasta en la noche, o sea, con horas pausadas. Solamente cuando salía el sol que dejaba de llover y ya. Pero las más fuertes eran las madrugadas. Sin tener conocimiento de cómo emigrar, de cómo se llegaba a otro país, a otra frontera, Sí. me tocó dormir en la calle, porque no tenía conocimiento cómo se alquilaba, cómo se alugaba, como dicen aquí, una habitación, una residencia. Aparte que Pacaraima es una zona muy pequeñita, un centro muy pequeño, y era demasiada gente lo que había. Entonces, toda la gente que llegó fue sin recursos, mucha gente viajó sin dinero, sin recursos. Yo gracias a Dios yo pude viajar, digamos con algo, no mucho tampoco, pero logré llegar. Como básico. Sí, recorrí, pasé por más de 10 estados, perdón, de Venezuela para llegar a Santa Elena de Guairén, el último estado fronterizo con Pacaraima, con el municipio de Roraima. Y bueno, hasta dentro de un contenedor tuve que viajar, dentro de un contenedor. No, a mí me atracaron, o sea, en Venezuela obviamente. Sí. Me atracaron, me quitaron un reloj, me quitaron dinero, me sacaron el pasaporte, me lo sacaron del morral, me lo sacaron, lo denuncié allá en Pacaraima, bueno, y salí de eso. O sea, para bañarme tenía que pagar 3 reais para bañarme, e para carregar o telefone tinha que pagar 2 reais allá em Pacaraima. Então, além de tudo, além de toda a dificuldade de toda essa viagem, de ter que passar todo esse tempo, ainda por cima, pagar para tomar banho, para carregar o celular, para todas essas situações. Sim, para tudo isso. Que hoje são básicas, são necessidades que nós temos. Então, para quem realmente saiu sem condições alguma. Sí, y por ejemplo, para comer, a veces yo tengo una hermana y una sobrina que están en Bogotá, en Usme, y ellas me hacían unos pagos móviles, lo que le llaman aquí Pix. Los hacían desde Bogotá para acá, cuando yo estaba en Pacaraima. Ubiqué un muchacho que se encarga de eso, y con los bancos de Venezuela hacían el contacto, y fueron 2 semanas así comiendo puro pan y queso y jugo. Pero bueno, lo logré, porque las comidas que hacían las iglesias, había ayuda de las iglesias, de unas monjitas incluso, pero como hacían tanta comida, hubo una noche que nos estaban cayendo muy mal y nos estábamos enfermando. Y lo que yo vi, o sea, de verdad muchos niños, tercera edad, personas en muletas, amputados, de extremidades superiores e inferiores, e foi bastante difícil. Imagino. Já. E Luiz, só para que o pessoal conheça também, tu és arquiteto formado lá na Venezuela, no Sí, caso. yo soy arquitecto formado en Venezuela, en la Universidad del Zulia, el segundo estado más importante de Venezuela después de la capital Caracas. Tengo ya más de 12 años de experiencia en obras, obras arquitectónicas y de ingeniería. Y ya en Venezuela no había trabajo. O sea, para nosotros los arquitectos, para los ingenieros, en realidad lo sé porque me comunico con los colegas, no hay trabajo en Venezuela no hay trabajo para arquitectos y para ingenieros. Es un campo que tiene poca demanda. Todas las construcciones están paralizadas, son puros elefantes blancos, como decimos allá. Y toqué emigrar, o sea, muchos se fueron antes que yo, porque pudieron irse antes. Ellos abandonaron los trabajos, yo tuve que seguir trabajando. Y bueno, y encontré un último trabajo 9 meses, pero se terminó la obra, se cerró, y me hicieron renunciar porque ya no había más trabajo para nosotros. Tuve un mes en mi casa sin hacer nada y yo dije, no puedo. Esta gente de Venezuela que tienen 5 años aquí, que son una familia de mormones, muy amables, muy queridos, muy buenos, ellos me ofrecieron, bueno, te ofrecemos para que te vengas a Brasil. Y yo, cónchale, bueno, será. E me ajudaram também, me ajudaram muito. Então, no decorrer aqui do programa, vai continuar falando sobre como foi chegar, como chegou a Nova Araçá, né, e como está sendo sua vivência lá. Então, mas é muito bom
poder te ouvir Ok. e saber realmente da realidade direto da boca de alguém que vivenciou, experienciou toda aquela situação. Está bien. Isso aí, Armando, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gostaria que tu te obrigado, boa apresentasse para o pessoal de casa. Oi, tudo bom? Boa noite. Meu nome é Armando, eu também trabalho no CRAS, sou um terceirizado que ajuda a regularização da situação migratória do estrangeiro que já radica no Brasil, com os pedidos de autorização de residência, seja temporária ou seja permanente. Não? E somos parte desse programa que então procura a prefeitura especializar para poder oferecer esse atendimento. Uhum. Aí, uma coisa que nós teríamos que estar cientes é que atualmente nós estamos presenciando uma onda de movimentos migratórios humanos no mundo inteiro, seja por guerras, desastres naturais, ideologias políticas, econômicas, religiosas, que obrigam a um grupo social a sair do país de origem, em busca de uma melhor qualidade de vida. Não? E uno tem que estar ciente que ninguém migra simplesmente por migrar. Migram porque eles precisam migrar. Não? Então eu acho que este programa é uma oportunidade, de uma janela para conscientizar e sensibilizar a população em geral. Seja um setor empresarial, seja a população em geral. Mas com certeza, e que bacana ter esse auxílio, esse apoio também, para que eles saibam aonde buscar assim que eles chegam, né? E eu gostaria, Grace, justamente por tu seres psicóloga, e provavelmente as pessoas que chegam para ti devem chegar de uma forma mais fragilizada em relação a tudo isso, até o Luiz comentando de todo o seu, o que ele passou até chegar no Brasil, né? Então, Grace, como tu vê que chegam esses imigrantes para vocês? Assim, eu acho que são pessoas que vêm com muitas necessidades, né? Com diferentes necessidades. Desde alimentação, de roupas, a gente até se deu conta, né? Que a Venezuela é um país que no norte, né? Então, que está acima de Roraima. Sim. Então, que é muito calor. É um clima muito diferente do que o clima aqui do Rio Grande do Sul. Então, eles acabam tendo também dificuldades quanto a isso, a própria questão de roupas, de agasalhos para o frio. Porque eu acho que não faz frio na Venezuela, Luiz, não sei. Não? No. E aí, Muito então, calor. aqui, meu Deus. Muchísimo calor. Tu não pegou ainda o nosso inverno aqui Não, do porque sul, tu né? saíste em outubro? Em outubro. Oh, meu Deus do céu. É. E como a gente teve, então, desses 250 venezuelanos, né, é um número fictício, assim, da contagem que a gente tem nos cadastros do CRAS, Sim. cerca de 40% são crianças. Então, no ano passado, até numa parceria com o Condica, também do município, a gente fez uma campanha, enfim, toda a comunidade, né, de Nova Araçá bastante engajada, assim, em acolher os imigrantes, né, em poder estar oferecendo a eles condições mais dignas, né, de vida, mas a gente esteve muito preocupado com as crianças pela questão do frio. Né? Então a gente organiza essas doações de agasalho e tudo mais, mas é claro, a assistência social é mais do que isso, né? Então um dos aspectos, um dos trabalhos essenciais no âmbito da assistência social é o acesso à documentação, porque esse é algo, tu acessar os teus documentos, né? Carteira de trabalho, CPF, identidade, é o mínimo de segurança da tua autonomia, né? Então, essa foi uma preocupação grande que a gente teve no âmbito da assistência social, até porque a gente foi observando muitos imigrantes que não conseguiam abrir conta em banco, que não conseguiam começar a trabalhar, porque não tinham os documentos, no caso, migratórios, regularizados daí. Certo? E, Armando, então toda essa parte de regularização das pessoas, vocês auxiliam? Sim, sim. Antes de entender a importância da regularização migratória do estrangeiro que já radica no Brasil, Sim. nós temos que entender que no momento que um estrangeiro entra num país que seja diferente da nacionalidade dele,
ele tem que cumprir certos requisitos migratórios. Então, por exemplo, tem que apresentar passaporte, tem que apresentar um visto, tem que apresentar um documento consular, que esse documento otorga uma qualidade migratória. Como exemplo, uma qualidade migratória mais comum que praticamente todos conhecemos seria a de turista. Tu entras num país estrangeiro, apresentas teu passaporte e tu tens uma qualidade de turista, que essa qualidade te vai conceder como máximo 90 dias para que tu fiques no Brasil. Atualmente, com esses movimentos migratórios, uma das qualidades que mais se escuta seria então a de refugiado. Mas é a mesma coisa, tu tens um prazo então que ele te otorga para tu ficar no país. Agora, quando o estrangeiro ele pretende ficar por períodos mais longos no país, ele teria que solicitar uma autorização de residência ante as autoridades competentes, neste caso, a Polícia Federal. Então, nós ajudamos nesse processo. Essa autorização de residência se faz através de um processo administrativo que, dependendo da nacionalidade do imigrante, existe uma série de requisitos e documentos que se tem que cumprir e apresentar. Ou seja, compreende um processo específico para cada caso em concreto. Assim como tem um processo específico, em meu caso, que sou mexicano, é um requisito, no caso da Argentina é outro requisito, no caso do pessoal que vem da Arábia, que vem de Senegal, é outro requisito. No caso dos cidadãos da Venezuela, o Brasil, como ele é partícipe de convênios de cooperação internacional, ele criou um processo simplificado. Nesse processo simplificado, ele acolhe os pedidos de residência temporária ou permanente. Qual seria a característica dessas duas? A temporária seria a primeira residência que solicita o estrangeiro, independentemente das nacionalidades, que ela geralmente tem um prazo de 2 anos, e depois, se tu apresenta seus documentos e são aprovados, poderia solicitar então já uma autorização de residência permanente. Que essa permanência também teria uma validade, que seria até 10 anos, porque tem que lembrar que nós continuamos sendo estrangeiros. Então somos um estrangeiro que fica num país diferente de nossa nacionalidade. Então esses documentos nos vão autorizar um prazo com uma data determinada, que poderia ser estendida, tipo 2, tipo 10 anos, ou a qualidade que otorga o documento no momento que uno entra no país, seja 6 meses, 1 ano, etc. Então, assim como a Grace comentava, para que o estrangeiro ele possa continuar radicando no Brasil, ele precisa de outros documentos, não só a residência. Precisa de CPF, precisa de carteira de trabalho, não? Que o CRAS faz essa função. Agora, quando no caso da Venezuela ele cumpre com todos os requisitos, a autoridade competente vai emitir um Registro Nacional de Imigração, o famoso RNM, que é o documento de identificação mais importante do estrangeiro, porque em conjunto com esse documento, que então já seria um documento de imigração válido, tu poderias iniciar outro tipo de trâmites. Solicitar então um CPF, ir atrás de uma carteira, abrir uma conta, não? Porque então tu ainda não terias essa qualidade no país para poder te assentar e radicar no país. Certo. Então, essa seria uma das importâncias e das labores que nós fazemos no CRAS. Com certeza. Esse RNM seria como se fosse uma identidade, Isso, uma carteira de identidade. Seria uma carteira de identidade para o estrangeiro. Então, gente, como é importante até a gente saber tudo que é necessário, eu digo, para quem chega, saber que para eles não é simples assim chegar e ficar, é porque realmente eles tiveram uma busca, tem um auxílio de alguém, enfim, para poder ficar e poder estabilizar, porque sim, vamos começar a trabalhar, porque a coisa mais importante que eu vejo também e que é legal frisar é que todos vêm em busca de trabalho. Sim. Ninguém está aqui simplesmente por morar e ficar de boa por aqui, né? A gente sabe que eles vêm e eles estão empregados, estão buscando por isso. Então, é a forma mais importante, assim, é dizer,
precisa a legalização para que eles estejam no... Então, bacana saber disso. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna para falar mais sobre as questões de imigração aqui na nossa região. Fique conosco. Sonhando com um carro novo? Nós ajudamos você a realizar. Conte com a parceria da Sicredi Biraiaras RSMG na 4ª edição do Verão de Carro Novo. De janeiro a março de 2022, com taxas a partir de 0,97 ao mês, sem cobrança de TAC e ainda com condições especiais no seguro. Conte com a gente para curtir seu verão de carro novo. Procure uma das nossas agências e saiba mais. Condições válidas para as agências da Sicredi Biraiaras RSMG. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite, hoje falando sobre apoio ao imigrante com o pessoal do CRAS aqui de Nova Araçá, na realidade, aqui da região. Estamos aqui com o Luiz Ribeiro, que ele é um imigrante venezuelano, e também com o Armando Meraz, que tem auxiliado todos esses imigrantes a conseguirem as suas autorizações para ficarem, documentos, enfim, para ficarem e se estabelecerem aqui na nossa região. E agora, então, para a gente poder continuar e saber um pouquinho mais do Luiz, já que ele veio e está acompanhando e a gente já mais ou menos iniciou a tua história aqui da tua vinda. E, Luiz, como foi chegar em Nova Araçá? Bueno, yo llegué de la siguiente manera. Una vez que me recibí en Porto Alegre, en Sapucaia, ya tenía 3 semanas allá, casi encerrado, uno salía y tomé el computador de Marcelo, de un amigo de donde me recibieron, y entré a un link que se llama Conecta Brasil y ADRA, algo así, y por medio de ellos busqué, me cadastré el currículum, coloqué mis datos, lo básico del currículum, y eso fue como un lunes, y me sorprendió porque un miércoles ya me ubicaron, me pasaron al WhatsApp de Milagros, porque no tenía teléfono en ese momento, la información que había trabajo para acá, para Nova Araçá. Ellos no querían que yo me viniera para acá por lo retirado, por lo lejos, porque no me veían a mí en ese trabajo, siendo arquitecto. Y me dijeron, no te vayas, eso es muy lejos, no conoces, y yo no, pero voy a conocer. Y de verdad tomé la misma institución, el mismo Conecta Brasil, colocó un taxi allá en la rodoviaria de Porto Alegre y nos trajeron hasta aquí, hasta Nova Araçá, hasta la empresa, hasta el frigorífico. Sí. Y ahí nos ubicaron residencia solamente por 15 días. Ya después de ahí no nos ubicaron más y tuvimos que cada quien buscar por su cuenta. Y fue cuando yo escuchaba mucho del CRAS, y yo decía que me daba la curiosidad que era el CRAS. Y casualmente caminando por el centro, subí una loma y vi
Y me acerqué y fue cuando Gracie me atendió, o sea, me atendió muy bien, o sea, es un centro de atención, centro de referencia y asistencia social, Sí. centro de referencia y asistencia social, el CRAS de Nueva Braza, donde me atendió Gracie, luego previo a eso me atendió a los días, me atendió Armando, o sea, son unas personas de verdad con mucha competencia profesional y técnica, donde nos están orientando a nosotros los venezolanos, que necesitamos mucha orientação, muito apoio, e nos estão dando isso aí. Porque deve ser muito complicado chegar num lugar onde não conhece nada, não sabe de nada, não é o teu país de origem, então os costumes são diferentes também. Sim. E como tu colocaste aqui, chegasse então no frigorífico, foi levado até lá para que tu pudesse fazer as tuas... Bueno. Como foi isso? Porque daí 15 dias tu tinha local para ficar. E depois disso? Sí, bueno, ahí fue lo siguiente, o sea, llegamos, nos entrevistamos, eso fue rápido, o sea, yo quedé sorprendido porque como que nos necesitaban. Sí. Llegamos, nos entrevistaron, nos tomaron datos, llenaron una planilla y nos dieron de uniforme y todo de una vez. Y vamos a comenzar de una vez, sí, es comenzando de una vez, porque el sistema de ellos es así, o sea, entran 15, 20 personas, 10 personas, 8 diario, y entran de una vez, o sea, cuando muchos tuvimos 3 días, o sea, en realidad tuvimos 3 días en datos, en pruebas de admisión de médica, auditivas y de la vista y todo eso, y comenzamos. Pero no fue tanto protocolo porque es una empresa donde ellos seleccionan así, pues la selección es rápida, es muy drástica, pero es por la necesidad. Sí. Pienso, analizando ya que tengo 3 meses aquí, pienso que también la necesidad de que todos los que trabajamos ahí, la mayoría somos venezolanos. Certo. Hay muchos de Senegal, hay mucha gente de Senegal, Sim. de Haití, y hay algunos musulmanes también, pero todo, el 60% es de Venezuela. Tá Entonces, certo. ¿qué es lo que pasa? Que los que más estamos ahí somos venezolanos, porque emigran todos los días y todos los días se acercan a la puerta, o sea, van y entran de una vez. O sea, yo estoy asombrado de que a diario yo veo cómo pasan muchachas y muchachos, señoras, señores, hasta jóvenes también, y entran a trabajar de una vez. Y de verdad, o sea, como te dije anterior, como lo manifesté, el crash, yo lo escuchaba, yo decía, pero ¿qué será? O sea, ¿cómo orientan? O sea, y la facilidad, no la facilidad, sino la facilidad hacia uno y la diferencia, el contraste de cómo es en Venezuela, que en Venezuela sí existen estas instituciones, pero eso existió hace muchísimos años atrás. De 5 años para acá eso más nunca ha existido. Y aquí cómo se están consolidando y cómo está estructurado todo también. Y de verdad, o sea, yo estoy muy contento y porque en esos días que yo estuve fue rodando, o sea, rodando para acá, rodando para allá. Y fue cuando llegué aquí al CRAS y me orientaron qué es lo que tenía que hacer. Sí. Primero me orienta Gracie, después me orienta Armando en la parte legal. Y ya tengo más conocimiento de cómo es eso, pero no es fácil. O sea, yo no lo quería vivir, de emigrar, Claro. pero la necesidad sí me obligó a hacerlo. Y es un poco lo que sigan haciendo trabajo, o sea, no solamente el CRAS de Nueva Braza, sino si existen en otras ciudades, en otros municipios, que también lo siguen haciendo. Y que sea el CRAS de Nueva Braza modelo para otros municipios, para otras ciudades pequeñas o grandes, consolidadas, de manera que lo hagan como lo están haciendo ellos, porque no solamente lo puedo decir yo, lo pueden decir otros compañeros venezolanos que trabajan en el CRAS, porque lo han dicho, a mí me lo han dicho, de la ayuda que presta, la orientación, el acceso, dónde quedan los sitios, cómo se hacen. Com certeza. Não, mas muito legal saber disso. E Gracie, agora, né, porque aqui eu vou... É como eu brinquei no intervalo aqui, ele vai falando e a gente vai entendendo, compreendendo um pouquinho, ainda mais no talhão, porque tem muito Lune, Marte e Mercury, né? E aí a gente vai fazendo conseguindo entender, né, de alguma forma, mas entendendo que o CRAS recebe todos os dias, tanto os venezuelanos, aí temos os haitianos, temos pessoas, enfim, de todos os locais, e o cuidado de vocês também, para que eles possam ser bem recebidos e poderem falar com ele de uma maneira que eles possam compreender e poder fazer, né, a sua parte ali também na questão dos documentos. Como é que foi para vocês? Assim, o CRAS, ele é uma equipe, né? Então, hoje...
tô eu aqui representando, o Armando que trabalha com a gente, né? Mas a gente tem também mais pessoas que trabalham, tem mais uma psicóloga, a Luíse, tem a Marilóis também, que é assistente social que trabalha com a gente, tem a recepcionista, né? Então, e a coordenadora do CRAS, a Tainá. Então, a gente recebe também muito apoio dos nossos gestores, né? Do prefeito, do vice-prefeito municipal, que tem se mobilizado muito pela causa, né? Pela questão dos imigrantes. E nesse sentido, a gente se sensibiliza muito pelas histórias como a do Lewis, né? Da dificuldade que é vir, né? O refugiado, ele não vem para o país porque gostaria, né? E ainda mais se a gente vê a distância da Venezuela aqui para o Rio Grande do Sul, é muito longe, né? Então, as pessoas vêm por necessidade, pela motivação de buscar uma vida melhor. E a gente sabe que uma acolhida, uma recepção atenciosa, isso às vezes é o que a gente mais procura, né? Que isso até o que o Lewis comentava, que isso às vezes é difícil de encontrar. Então, todo nosso... Muito mais do que a língua, às vezes é um sorriso no rosto, né? É isso aí. E então a gente também foi buscar orientações técnicas, né, do próprio governo federal. Então, esse processo de interiorização que o governo federal tem promovido, ele prevê que o Estado, mas principalmente os municípios, ofereçam aos imigrantes esse acesso às políticas públicas, né, de saúde, de educação, de assistência social, que vai ser oferecido pelo CRAS, e também no âmbito do trabalho, né? Então, a gente tenta organizar e articular essas diferentes, para que sejam atendidas essas diferentes demandas por parte dos imigrantes, mas também da população de Nova Araçá, porque o CRAS, ele atende a uma região, né? No caso, a gente tem um CRAS que atende a todo o município de Nova Araçá. Então, a gente atende a todas as pessoas que demandarem dos serviços da assistência social no município. Para os imigrantes, a gente teve que ter uma atenção especial na questão da documentação. A gente está buscando também parcerias. Em outros anos, a gente estabeleceu aulas de português, né, para os imigrantes. Já teve essa ação em anos anteriores para os imigrantes senegaleses, né, haitianos, alguns muçulmanos também, do Iraque, a gente tem algumas pessoas, então, que encontravam uma dificuldade bem grande para se comunicar. Então, mesmo um mínimo de espanhol e de inglês, eu já tive que atender pessoas em inglês, com o meu inglês péssimo, assim, mas que a gente conseguiu minimamente se comunicar, passar um mínimo de orientação. Claro. Com certeza. E essa busca por eles, eles acabam chegando no CRAS, é normal eles conseguirem ir até vocês, ou por vezes a prefeitura ali, o pessoal da gestão tem que bater porta em porta? Como funciona isso, por exemplo, para famílias que chegam e às vezes elas não... Eles chegou e bateu na porta do CRAS, mas algumas famílias podem chegar e não ter essa noção. Como vocês têm alertado essas famílias? Vocês têm chego até elas? Como funciona? Não, o que uno faz é comentar com o próprio usuário do CRAS, tipo o pessoal que já vai lá, e falar para eles que eles poderiam pregonar isso através da comunidade do estrangeiro que tem lá, não? Tá certo. Falar para eles que então se tem essas instituições que eles poderiam ajudar, porque realmente é difícil que a pessoa que trabalha no CRAS, até pelo trabalho, pela carga de trabalho que eles têm, porque o atendimento começa às 8, termina às 5 e sai uma pessoa, entra a pessoa. Claro. Então fica difícil, não? Assim como falou a Grace, e retomando também algumas ideias do Lewis, eu acho que uno tem que ter em conta que quando o imigrante ele entra através do país, pelos estados fronteiriços ou nas cidades maiores, ele se depara com uma instituição pública que ela está especializada nesses assuntos, nessas demandas. Tá certo. E além dessas demandas, ou além dessa instituição pública especializada, tu achas ONGs, sejam nacionais, sejam internacionais, que elas ajudam também com esse processo. Infelizmente, quando o estrangeiro chega nas localidades do interior,
a instituição pública não está preparada para esses serviços. Então, isso obriga a uma criação acelerada de programas ou de capacitações do próprio servidor público para poder atender e oferecer esses serviços. Então, assim como já se pontualizou aqui no programa, você tem muito apoio da prefeitura, o apoio dos municípios, mas falta realmente. Nós precisaríamos mais o apoio da comunidade empresarial, necessitaríamos o apoio da comunidade em geral, porque para que esse programa tenha um êxito, teríamos que trabalhar em conjunto e também com o próprio grupo social do exterior. Não, uma coisa que me chama muito a atenção, por exemplo, em Caxias do Sul, quando chegou um grupo de imigrantes eu acho que foi da Haiti, não, foram senegaleses, eles criaram uma comunidade de ajuda entre a própria comunidade de Senegal. Então, eles se apoiavam no sentido de pregonar essas informações, ajudar então o próprio estrangeiro que está dentro da cidade ou do município. Então eu acho que nós poderíamos ainda polir, ainda trabalhar em melhorar esse tipo de programas, mas para isso precisamos o apoio de todos para participar, o setor empresarial, comunidade, municípios, não? Porque uma das dificuldades que nós temos agora no CRAS para poder realizar esses trâmites de regularização migratória, desafortunadamente, as delegacias competentes da Polícia Federal em Caxias do Sul. Então imagina, nós estamos falando de um trajeto de ônibus de 3 horas aproximadamente. Então, o apoio que nós temos da Prefeitura, que tem que reconhecer que temos esse apoio, e que eles muitas vezes brindam os veículos para poder levar o estrangeiro, eles bem o pagamento do ônibus para poder se trasladar lá em Caxias, ou muitas vezes através da Secretaria de Saúde, se tem espaço nas ambulâncias ou nos veículos da Secretaria, acompanham o imigrante lá. Só que precisamos de mais, porque imagina, não, tem uma comunidade grande que ele está precisando desse serviço, e não só para tramitar o que é a residência, sino depois para recolher o documento, para ele pegar já o documento, retirar esse documento que já foi emitido. Então, precisamos ainda prestar esse serviço. Claro. Então, a importância de oferecer um serviço completo para essa turma que vem, porque realmente é uma forma de regularizar de uma maneira prática, fácil, e estar tudo de acordo, e eles já começarem no trabalho e tudo favorecer, né, Grace? E não só completa, mas eficaz. Por isso até que a gente começou fazendo esses atendimentos e a orientação desses documentos migratórios, toda a equipe, né, do CRAS, com as minhas colegas também, a gente tinha começado a fazer essas orientações. Mas como não é uma área que a gente já estava acostumado, que a gente tem conhecimento, eu particularmente não tenho, porque é bem específico, que era o que o Armando comentava, muitas vezes as pessoas iam até Caxias, faziam esse deslocamento, perdiam um dia de trabalho, gastavam, né, pelo pagamento, e não dava certo. Então a gente buscou que seja um serviço mais eficiente, seja um serviço eficaz, com orientações bem adequadas, né? Para que a pessoa possa se deslocar para lá somente uma vez e depois para ir retirar o documento. Porque a gente teve situações, inclusive orientações mesmo que eu fiz, que não foram tão eficazes e que a pessoa teve que ir novamente. Né? E isso eu acho muito ruim, porque prejudica o nosso serviço, o serviço da Polícia Federal, que já está sobrecarregado. E com certeza, o imigrante, às vezes, vai a família inteira. São 4, 5, 6 pessoas que têm que ir para lá. Claro, né? Porque todos os imigrantes têm que se apresentar lá. Sim, com certeza. Não, para ver como isso é que eu acredito que principalmente aqui a gente acaba provando um pouquinho das coisas que vão acontecendo para poder começar a entender todo o processo, porque como não era uma coisa que acontecia com frequência e tudo mais, sim, acaba tentando, vai dizer, não, faz isso, aquilo, mas por vezes
nem tudo dá certo. Então, compreende que também não é por má fé de quem está Não. trabalhando, né? Com Não, certeza. E até por isso mesmo que a gente solicitou o auxílio do Armando, assim, né? Porque era necessário alguém com mais conhecimento, né? Para dar conta de realizar orientações mais adequadas para esses imigrantes. E a gente tinha uma demanda muito grande de pessoas esperando para regularizar essa documentação e com o prazo apertado, porque eles têm, a princípio, até 15 de março para ter os documentos, no mínimo, encaminhados, assim. Sim, né? isso que acontece como no começo do programa, eu não fiz encapié, não? Quando tu entras no Brasil com uma qualidade migratória, tu tens prazos. Sim. Então, teus documentos, se tu já solicitaste uma residência, seja temporária, seja permanente, tu tens também uma validade dentro desse documento. Então, o estrangeiro, ele é obrigado a renovar o documento com 30 dias de antecedência, não? O que aconteceu? Deu a questão da pandemia, a Covid, se sobresaturou a Polícia Federal, não? E saiu uma portaria da própria polícia que ela diz que para poder regularizar todos os documentos vencidos ainda do ano passado, eles teriam até o dia 14 de março de 2022. Aí então tu não pagas multa. Porque o que acontece? Se tu estás no Brasil com o documento vencido, tu pagas uma multa diária. Então, para pessoa física, as multas vão no mínimo de R$100 até R$10.000. Se tu eres pessoa jurídica, porque também poderiam entrar empresas no Brasil, tu pagas multas de R$1.000 até R$1 milhão. Então, são multas que são valores muito expressivos. Claro. Não? E por isso a importância de aproveitar essas portarias e também tentar regularizar essa situação. Porque se eles não têm os documentos regularizados, tomando, por exemplo, a ideia e a intenção do Levis, quando o estrangeiro ele tenta exercer sua profissão, ainda temos outro processo burocrático pela frente. O estrangeiro, ele é obrigado a homologar seu diploma de graduação. O que é essa homologação? É um processo que se faz exclusivamente por uma universidade federal, que ela vai solicitar, em primeiro lugar, os documentos migratórios vigentes, como RNM, CPF, e depois ele teria que apresentar um histórico acadêmico de todas as disciplinas que ele cursou na graduação, assim como o diploma de graduação. Só que o que acontece? Esses dois documentos, tanto o histórico como o diploma de graduação, são documentos emitidos por uma universidade estrangeira. Então, ele teria que apresentar os documentos acompanhados de uma apostila. O que é a apostila? A apostila não é mais do que uma certificação de autenticidade do documento. Certo. Que o país que emite esse documento, ele garante que efetivamente existe essa universidade federal, que efetivamente essa universidade federal oferece esse curso de graduação. E depois o Brasil então reconhece a veracidade do documento. Quando o estrangeiro ele já está no Brasil e ele trouxe esses documentos, mas não estão apostilados, geralmente ele poderia acudir nos consulados e solicitar a emissão da apostila. Desafortunadamente, pela inestabilidade política que atualmente a Venezuela se enfrenta, ela decidiu fechar todos os consulados no Brasil. Então, o que acontece? Impossibilita as pessoas de conseguir isso. E não só isso, assim como o Lewis ele explicou, que eles tentando, nesse trajeto de eles virem no país, muitas vezes foram roubados passaportes, cédula de identidade, certidão de nascimento, telefone. Então, a mim me roubaram também. Meu Deus. Eles não teriam uma instituição que poderia emitir esses documentos. Sim. Porque estão fechados os consulados. Sim, tu tens um serviço por parte da embaixada venezuelana que tu poderias criar um registro único consular. Só que também é uma burocracia para poder solicitar esse documento. Porque tu precisas, no mínimo, de uma foto do documento. Então, imagina, se eles te roubaram o documento, você perdeu o celular. É impossível realmente emitir tanto essa apostila nesses documentos, como no caso de que eles precisem a emissão
de uma cédula de identidade, a certidão de nascimento, que são documentos indispensáveis para que eu apresente ante a Polícia Federal e poder solicitar essa autorização de residência. Então, não é fácil, não? Pois é. Desafortunadamente, assim como disse o Levis, não é fácil que o estrangeiro possa se dedicar à profissão que ele tem. E por isso também nós estamos aqui, não, tentando pedir esse apoio da indústria que de repente dê essa oportunidade, porque ele já tem uma experiência. Ele estava fazendo até um mestrado. Então, de repente, alguma empresa afim de construção poderia aproveitar esse potencial que eles têm. E assim como está ele, tu tens médicos, enfermeiros, professores, ou seja, tu tens uma profissão em geral dentro dessa comunidade. Não, com certeza. Talvez achar uma forma de fazer um teste e realmente estar colocando essas pessoas a fazer trabalhos que são de necessidade em muitas empresas aqui. Agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna falando mais sobre esse apoio ao imigrante. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer ao Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Sonhando com um carro novo? Nós ajudamos você a realizar. Conte com a parceria da Sicredi Biraiaras RSMG na 4ª edição do Verão de Carro Novo. De janeiro a março de 2022, com taxas a partir de R$ 0,97 ao mês, sem cobrança de TAC e ainda com condições especiais no seguro. Conte com a gente para curtir seu verão de carro novo. Procure uma das nossas agências e saiba mais. Condições válidas para as agências da Sicredi Biraiaras RSMG. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Ponto a Ponto. Segunda, às 21h. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite e hoje falando sobre o apoio ao imigrante. Estamos aqui com o pessoal lá de Nova Araçá, o pessoal do CRAS, estamos aqui com o imigrante Luiz, que a gente está entendendo um pouquinho de toda a situação vivida por essas pessoas que vêm de fora e em busca de oportunidades. E aqui a gente viu várias situações, inclusive, vou questionar Grace, sobre a questão das famílias, porque por vezes chegam famílias numerosas, eu diria, vem pai, mãe, vem filhos. Então, para alocar todo esse pessoal, a gente sabe que tem aquele auxílio, 15 dias, depois o pai consegue talvez um trabalho. E como a gente vê essas mães com essas crianças também em Nova Araçá em específico, no caso? O que a gente tem observado, assim, né, claro, como a gente comentava no início do programa, Nova Araçá é um município que é bastante pequeno, né? Então, a gente tem lá uma demanda grande por trabalho, né? Tanto da parte do frigorífico, mas também as famílias necessitam de outras oportunidades de trabalho, assim, né? Então, principalmente para as mulheres, mas o que eu acho que é importante, que até o Levis mesmo comentava antes, assim, todo o cenário econômico da Venezuela é muito diferente do que o nosso. Então, talvez as pessoas não estão
qualificadas ou não foram ainda capacitadas para os trabalhos que a gente tem na nossa região. Né? Então, talvez a gente tem muitas mulheres que poderiam ser reinseridas no mercado de trabalho a partir de uma qualificação profissional que fosse mais voltada para as indústrias aqui da nossa região. Que sí las hay. Sim, que tem Esos muitas, venezolanos né? y venezolanas sí las hay. Pero como es lo único que hay ahí en Araxá, agarran eso. Tá Que certo. puede, como dice Gracie, se pueden buscar en otro sitio, en otras zonas. Uhum. Com certeza, com certeza. Então é uma forma de repensar e também dar novas oportunidades, né? Porque a gente sabe, poxa, são famílias, então a gente tem pai, mãe, temos crianças, então a gente sabe que não é simples assim, a gente vai dizer, não, o pai está trabalhando, talvez, ou como a gente diz, talvez não se adequou exatamente àquele trabalho e está em busca de outro. Então, sim, é uma forma de repensar talvez toda essa tudo isso que está acontecendo. E eu gostaria de deixar aqui, porque nós estamos indo para o final do nosso programa, né? São 3 blocos, porém o segundo bloco a gente aproveitou e se delongou um pouquinho. Mas eu vou pedir, Armando, suas considerações sobre esse assunto e também para deixar aqui o apelo de cada vez mais a gente ter formas mais eficientes para poder tratar quem chega, porque a gente sabe que não é por nada que estão chegando e sim pela necessidade. Claro. Não, eu acho que a instituição pública se está preocupando para poder especializar esse atendimento. Eu sou da ideia de que através deste tipo de programas nós temos que sensibilizar primeiro a população em geral, ver o estrangeiro não como uma questão de que, puxa, ele chegou no meu município, me está tirando o meu trabalho, não. Ou seja, uno não sabe todas as dificuldades que eles passaram, que eles estão ainda passando, não? Criar esse convite para o setor empresarial de brindar uma mão, para dar essa oportunidade, essa capacitação, não? E se não é de repente, através dessa capacitação no desemprego, tentar ajudar o CRAS na questão da mobilidade para Caxias do Sul. Então, eu acho que estamos trabalhando, estamos começando com um programa que ele tem uma eficácia hacia o usuário, mas que poderia melhorar. Então, eu deixaria isso aberto para o espectador, que poderia ainda melhorar e ajudar. Seja, como fala Gracie, doando roupa, doando materiais agora para as escolas. Então, tem que ser um programa que todos estejamos involucrados. Maravilha, olha, muito bem colocadas as suas palavras e compreendendo de que vocês veem essa realidade todos os dias para dizer o quanto isso é importante. Então, Gracie, te agradeço também pela participação, deixando aqui também um espaço para que tu possa comentar também mais alguma consideração necessária para o programa de hoje. O que eu acho bem importante assim, é a gente lembrar que nós todos somos imigrantes. Verdade. A nossa região é formada por imigrantes. Só nós chegamos um pouquinho antes. Um pouco antes, né? Mas que a gente também enfrentou duras batalhas aqui. E eu acho que Com certeza. É uma atribuição de todos os municípios, né? Não só da assistência social, mas também dos programas, né, das unidades de saúde, da educação, das escolas. E eu acho que a gente precisa estar ciente, que era o que eu conversava com as minhas colegas também, que esse é um movimento migratório que ele não vai parar. Ele não vai ficar por aqui. Então, a gente precisa aprimorar os nossos serviços públicos para estar acolhendo, para estar recebendo de uma forma digna, de uma forma bem adequada e eficiente aos imigrantes que estão vindo para o nosso país, para nossas cidades também. Tá certo. E, Lewis, vou te pedir aqui para fazer as tuas últimas colocações, te agradecendo, inclusive, por estar aqui, por falar um pouquinho da tua experiência, porque assim a gente nos coloca mais próximos da realidade de vocês e faz com que também a gente compreenda todo esse movimento que está acontecendo. Bueno, ok. Bueno, lo que puedo decir es que el CRAS siga haciendo el trabajo como lo está haciendo, brindando el apoyo y la orientación a nosotros los venezolanos o a los venezolanos que siguen llegando por la frontera. Y apoyo, una mano amiga a nosotros los venezolanos y a la institución del CRAS también.
para que ellos sigan orientándonos más como lo están haciendo, muy abnegadamente y muy bien. Y lo repito nuevamente, que esto sea algo que se extienda a otros municipios del trabajo que se está haciendo de verdad ahí en Arazá, que está haciendo esta institución del Estado, pues, de verdad. Y bueno, agradecido con este programa de darme la oportunidad, o de darnos la oportunidad a nosotros de haber estado hoy aquí. Y aquí estoy yo, o sea, y que ojalá que este programa sirva para que se abran puertas a todos los venezolanos en cualquier campo de trabajo y en cualquier profesión de lo que tenemos nosotros ahorita como residentes aqui em este país. Com certeza. Graças. Isso aí, então, muito obrigada. Graças. Pessoal, agradecendo a vocês por terem vindo, por terem... A gente sabe que é um momento especial para poder falar sobre isso, e a gente sabe que também o comprometimento de vocês em estar aqui e pondo a voz e vocês dizendo, não, isso é importante, é necessário que pensemos sobre... E a gente sabe, Grace, com certeza o poder público ele tá aí para auxiliar, né? Mas a gente sabe que quanto mais se fala, mais se promove as questões para as pessoas pensarem diferente sobre elas. Então, muito obrigada mesmo de coração. Obrigado. Agradeço a quem está em casa, nos acompanhou. Convido para que continuem agora com a nossa programação, pois nós teremos aquele especial, uma entrevista especial agora no próximo horário, às 8h15 da noite. Um programa onde nós vamos falar sobre a vacinação das crianças de 5 anos a 11 anos e todas essas questões que estão no ar. Será que a gente vacina? Será que a gente não vacina as crianças contra a Covid-19? Então, tudo isso vai ser falado sobre com o infectologista no próximo horário aqui da Conecta Mais. E logo após, programa Hora Bolas nas terças-feiras. Quem não acompanhou o Algo a Mais neste horário, 22h30 ele reprisa. Então, abração a todos e até amanhã às 7h.